Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram, Viver de Renda Canal, e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Soleiro, formado em administração, consultor empresarial. Criei o Viver de Renda em julho do ano passado, dia 5. Fez um ano agora, semana passada. Temos mais de 570 vídeos já publicados gratuitamente. Acesse todo o conteúdo. Fundamental para você entender uma série de assuntos que abordamos aqui nesses 12 meses recém-completados, falando sobre educação financeira, investimentos, o mundo empresarial, como escolher empresas, que leituras eu sugiro para que você leia, livros, materiais que você deve acessar para poder entender mais sobre o mundo de dos investimentos, noções sobre diversificação, minha opinião sobre renda fixa, renda variável, como construir estratégias para ter sucesso na Bolsa de Valores, tudo isso já está abordado aqui em mais de 570 vídeos. Fundamental que você reserve um tempo para estudar, se preparar. Tenho certeza que este conteúdo vai mudar sua vida de patamar, portanto, assista tudo, vá se programando, porque depende de você. A mudança depende das suas escolhas, somos as nossas escolhas. Se o conteúdo for útil, deixa o like, compartilhe com os amigos. Vamos fazer uma corrente do bem e levar essas informações, esses conteúdos para mais e mais pessoas. Assim a gente muda também a vida de outras pessoas de patamar. Bom, nós sempre falamos sobre a importância da liderança. Quando a gente vai olhar uma organização, é fundamental que a gente não se detenha apenas a olhar os números das empresas, muito menos o gráfico. A análise técnica, ela é uma ferramenta de apoio, no meu caso, para análise fundamentalista. Mas na análise fundamentalista eu vejo sim os indicadores, os principais números da empresa, mas eles não me contam tudo. Eles me falam muito sobre o passado, sobre o que aconteceu, os trimestres que se passaram. Mas é fundamental olhar para o futuro. E como é que eu olho para o futuro? Olhando o que está dizendo a liderança dessa empresa. Qual é o seu sonho? Quais são as suas metas? Quais são as suas prioridades? Como ele enxerga o futuro? Para onde ele está prometendo levar aquela empresa, aquela organização? Isso é fundamental. Então, olhemos as pessoas. São elas que constroem histórias de sucesso ou de fracasso. As empresas são as pessoas. Portanto, esteja muito atento a elas. Bom, eu quero começar esse vídeo falando sobre um consultor de liderança. O nome dele é Ram Charan. Ele é um indiano, radicado nos Estados Unidos. Foi durante muito tempo consultor de Jack Welch, considerado durante vários anos o melhor CEO dos Estados Unidos, que presidiu a General Electric. E o Ram Charan esteve algumas vezes no Brasil fazendo conferências, fazendo consultorias. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele sobre liderança. E aí eu acabei, vamos dizer assim, pensando alguns pontos desse curso que ele fez para mostrar para vocês a importância de como um consultor que esteve ao lado dos maiores CEOs dos Estados Unidos, o Jack Welch, já falecido, mas que presidiu durante muitos anos a General Electric, como ele enxerga a liderança, porque nós precisamos enxergar desse mesmo modo. Ram Charan disse mais ou menos abordou os seguintes pontos no seu treinamento. Um líder, para ser excelente, ele precisa fazer as coisas acontecerem. Parece óbvio, né? Ele precisa fazer as coisas acontecerem. Tudo precisa ser muito simples. Para ele, há 5 pilares nessa construção dessa liderança. O primeiro é: cada líder precisa entender com maestria como o dinheiro é feito em seu negócio. Como o dinheiro é feito em seu negócio. Precisa entender isso com maestria. Deve ser, ele diz assim, deve ser tipo uma linguagem de uma lojinha, de um vendedor de rua, de uma mercearia de esquina. É a mesma linguagem que o CEO da General Motors precisa utilizar. A diferença é que sua empresa é muito grande e o dono da lojinha tem um estabelecimento que comporta, muitas vezes, uma única pessoa. Mas o núcleo do negócio
demanda as mesmas medidas, a mesma complexidade e resistência. Número 2, o dono da lojinha tem o negócio todo à sua frente. Na grande empresa, as informações chegam através de diversos filtros, diversas camadas. Assim, o empresário de uma grande empresa precisa se certificar de que há prioridades precisas, claras e dominantes. No caso do dono de uma lojinha, trata-se apenas de uma pessoa. No caso do presidente de uma grande empresa, o líder precisa e deve fazer as coisas acontecerem por meio de outras pessoas. Ele precisa descentralizar, ele precisa delegar. Para fazer isso, há uma nova exigência para ele, comparado ao dono da lojinha. Ele tem que ter as pessoas certas nas funções certas. Aliás, este é o terceiro pilar. É uma grande tragédia quando em níveis altos de uma empresa você não tem as pessoas certas nas funções certas. É o começo do caos, da derrocada. O quarto pilar existe porque quando você tem a lojinha e lá tem apenas uma pessoa, tudo é mais tranquilo. Mas quando se tem uma grande empresa com 80 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas atuando em diversas partes do mundo, qualquer lugar em que duas pessoas trabalham juntas é um sistema social. O sistema social significa que onde quer que as duas ou mais pessoas trabalhem juntas, elas vão desenvolver sentimentos umas pelas outras. São relacionamentos que são construídos, tornam-se competitivas muitas vezes, podem tornar-se cooperativas também. E como resultado, seus resultados mudam. Líderes, portanto, precisam saber como arquitetar e como executar tudo isso. Em cada empresa há esses sistemas sociais, orçamentos, estratégias, talentos, balanços mensais. Tudo isso precisa ser combinado para fazer a execução acontecer. O último pilar é o dos hábitos pessoais do líder. Você vai ver uma grande mudança na qualidade da execução. Existem 3 hábitos principais. Você não precisa ter uma pesquisa de PhD para saber isso. Pergunte a qualquer bom executor numa empresa e verá que todos eles os têm. Número 1, toda reunião que você termina, você precisa ter um fecho. Quem vai fazer o quê e quando? Quem vai fazer o quê e quando? Isso confere responsabilidade e clareza. Número 2, você precisa realizar um acompanhamento total. Isso significa que as pessoas trabalharão em direção a uma meta para ser atingida em um determinado tempo. Você precisa acompanhar isso, a execução. E número 3, você precisa dar às pessoas feedback. Seja bom ou ruim, enquanto as coisas estão acontecendo e não depois que acontecem. É durante o processo que você dá o feedback. Porque não se trata de uma avaliação pessoal, e sim de aumentar a capacidade das pessoas. Faça essas pequenas coisas repetidamente e você verá uma enorme mudança na qualidade da execução do que foi planejado. Então lembre-se, cabe ao líder liderar o planejamento da empresa, descentralizar e delegar e acompanhar, para que a execução flua e que os resultados sejam alcançados. O mundo empresarial parece complexo, parece difícil, mas ele é maravilhosamente compreensível. E quando você tem um líder preparado à frente de uma organização, e este líder tem a capacidade de estruturar a empresa, tendo as pessoas certas nos lugares certos, tudo funciona bem. Tudo flui.
as metas são batidas, a dinâmica empresarial acontece, os resultados afloram e as pessoas superam as expectativas dos seus chefes imediatos, dos seus superiores, dos superiores dos seus superiores, dos acionistas. Este é o fluxo de vida de uma empresa. O planejamento indo à execução ao alcance dos resultados, da superação das metas. Isso tudo gera lucros, isso tudo gera imagem, isso tudo gera ganhos. Ganhos para as pessoas que vão ter reconhecido os seus trabalhos, os seus esforços, vão ser reconhecidas financeiramente, vai ter bônus de bonificação, prêmios, meritocracia na veia de quem fez acontecer. Meritocracia na veia de quem fez acontecer. Isso acontece nas grandes empresas. Isso acontece nas grandes empresas. No Brasil, o Jorge Paulo Lemann é conhecido como o dono de empresa que mais milionários produziu no Brasil. Tudo por causa da sua principal filosofia, a meritocracia. Reconhecer financeiramente as pessoas pelos resultados, pelo comprometimento, pela entrega. Isso faz diferença. Abordamos aqui esse ano o fato da Oi ter dado uma bonificação para os seus funcionários pelos resultados alcançados em 2020. Teve gente que questionou, acionistas inscritos aqui no canal, como a Oi está dando premiação para as pessoas, participação em lucros, se a empresa está na recuperação judicial. Olha, desculpa, mente pequena, não entende a dinâmica empresarial. Eu estou reconhecendo as pessoas porque elas estão me ajudando a sair do atoleiro, a sair do buraco. Eu tenho que motivar o meu time. Não adianta ficar só dando tapinha nas costas, batendo palmas. Eu preciso reconhecer para que as pessoas continuem com sangue nos olhos, com apetite, com sede de vitória. Porque se todo o time não estiver remando para sair do buraco, a gente não vai sair. Então, óbvio que o senhor Rodrigo Abreu está certo em fazer isso dentro da Oi, o Conselho legitimou essa política e não poderia ser diferente. É pensar muito pequeno, é não entender absolutamente nada do universo empresarial, dizer o contrário. Entendeu? Então é isso que nós temos que refletir, desse papel do líder. E aí, mais um ponto que o Rancharan destacou, perguntado durante o curso, se a execução seria um dom natural das pessoas, as pessoas executam bem as tarefas, ou há necessidade, obviamente, de um preparo, de um processo, ou uma coisa e outra. E Rancharan destacou o seguinte, olha, cada líder precisa fazer uma reflexão em cima da seguinte constatação. Quando a maioria das pessoas chega a posições de liderança, elas têm 25 anos ou mais, 26, 27. Nessa época, você toma consciência de qual é o seu talento e parte daí para desenvolvê-lo. Se você não o desenvolver, não crescerá. A maioria das ferramentas e ideias é aprendida quando se trata de execução, de executar algo em um sistema social. Seja o que for que você tenha, que você acha que herdou, lapide, trabalhe, aprenda as ferramentas, adquira o know-how. Se você não aprender, seu talento herdado desaparecerá. Os líderes são feitos. Isso é importante entender, né? Porque muitas pessoas acreditam que por ter habilidades e competências, talentos naturais, isso é suficiente. Negativo. É preciso disciplina, é preciso se superar, buscar novos conhecimentos, ter o tal espírito de abertura, o tal do espírito de abertura que eu sempre falo aqui. Porque se assim você não o fizer,
você ficará para trás, porque o talento só não basta. Termina esse vídeo com essa mensagem. Olhem as lideranças das empresas. Não se atenham apenas aos aspectos da análise fundamentalista. Sim, são importantes e é a base do meu processo de seleção de ações de empresas. Mas, aliado a isso, eu jogo uma lupa muito grande em cima do líder e da forma como ele lidera a organização que eu estou pensando em investir. A depender do perfil deste líder, ainda que a empresa seja boa, eu posso decidir não investir na empresa, porque eu não me sinto confortável com a liderança. Reflitam sobre isso. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.